Seja bem-vindo ao nosso canal do Podcast do Criador. Aproveite esse corte para ver um pouquinho do nosso bate-papo, da nossa conversa com o Padre Vitor que tivemos essa semana. Aproveite para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí das notificações e deixa um like pra gente e compartilha esse corte para nos ajudar nesse projeto de evangelização. É aquilo, a igreja ela não tá fora do tempo que a gente vive. Ah, mas eu vou viver uma igreja medieval? Não, eu não posso viver uma igreja medieval. Por quê? Porque a igreja estava lá para aquela época, assim como lá na época dos apóstolos era uma igreja totalmente diferente. Exatamente. Né? E hoje a igreja ela está presente no tempo, ela tem que santificar aquele tempo. Aquilo que existe no mundo, exemplo, existe o podcast no mundo, né? Existe um monte de podcast aí. Existe, se eu fosse citar aqui, um monte. O Flow Podcast é um, que é em quem eu me inspiro. Né, para fazer todo mundo, bom, pelo menos eu assisto. Que tem muita coisa boa, tem pessoas que vão lá que são legais. Tá, mas o apresentador não é legal porque ele faz apologia. Dane-se ele, o problema é dele, eu não quero saber dele, eu quero saber do conteúdo que eu consigo absorver de bom. Entendeu? Então, o Flow Podcast é um. E eu peguei a base daquilo lá e trouxe para dentro da igreja. E eu tô santificando o podcast. E também a gente tem que ter noção, aí quando você tá falando disso, entra numa questão muito legal, que é de qual mundo que Jesus fala que está sob o maligno. A gente tem que saber qual mundo Jesus está falando. De qual mundo Jesus está falando quando ele fala que o mundo já está sob o poder do maligno. Não é o mundo inteiro, minha gente. Porque senão a gente cai numa coisa de achar que tudo do mundo é do demônio, é do pecado. E não é. Existe um mundo que já está sob o poder do diabo, de Satanás. Mas existe um mundo que Deus... Opa! Existe um mundo que Deus fez para nós. Quando Deus cria o mundo, a criação do mundo, tudo aquilo que Deus criava, no final, falava o quê? O Gênesis fala, e Deus viu que aquilo era bom. Aí ele parte para outra coisa. Então a gente tem que entender que Deus criou o mundo para nós, Gustavo. A praia, Jesus criou para nós. Deus Pai criou para nós. O Criador criou para nós. Os alimentos, minha gente, eles poderiam ter um gosto só. Aliás, ele poderia ter uma forma só de a gente se alimentasse, porque aí vinham as vitaminas. Deus poderia fazer isso, né? Porque se o corpo precisa de vitamina, mas Deus, na sua infinita bondade, ele coloca nos alimentos gosto. O gosto do café, do chocolate, da carne, o gosto do lanche. Ele coloca por quê? Por bondade e amor. Porque ele fez o mundo para nós. Então, você que está assistindo esse podcast, aprenda a partir de hoje. Existe um mundo que já está sob o poder do maligno. Aí a gente usa aqueles termos, né? Mundano, estava no mundo. Quando a pessoa diz isso, ela está falando sobre o mundo que está sob o poder do maligno. Mas existe um mundo que é criado para nós. Se nós estamos falando de criação, ontem eu falava numa pregação em Sorocaba, lá na comunidade Totus Tus, se existe estamos no podcast o Criador, então nós temos que pensar quem que é o Criador? É o Cristo, é o Senhor, é o Pai, né? O Pai é a Trindade, Deus é o Criador. Não é, eu acredito que não seja herético, nem seja desrespeitoso dizer que Deus é um grande artista. Não. Porque um artista ele é alguém que cria alguma coisa. E aí a palavra artista foi maculada na igreja porque as pessoas dizem assim, fulano não é servo, não é artista. E nós temos que entender, Gustavo, que, por exemplo, a palavra ministério. As pessoas falam assim, o ministério, fulano não é músico, fulano é ministro. Fulano não é artista, a palavra não é ministro. Aí ontem eu perguntava para eles, já perguntei em outras ocasiões. Você que está assistindo esse podcast, você sabe qual que é o significado da palavra ministro? Porque quando a gente fala ministro, dá a impressão que é espiritual. É algo espiritual. Ministro, fulano é ministro. Fulano não é músico, fulano não é artista, ele é um ministro. Minha gente, Aurélio, abre aí, ministério, significa serviço. Ministro é aquele que trabalha. Se a palavra ministério fosse uma palavra espiritual, como a gente espiritualizou a palavra, e não é certo, se a palavra ministério fosse tão espiritual, apesar que a gente pode santificar o serviço, mas assim, se a palavra ministério fosse tão espiritual como as pessoas pensam, o que a gente falaria do Ministério da Cultura? É uma coisa espiritual? Tem uma dimensão espiritual, mas não é esse mérito, entendeu? Então, assim, a palavra ministério significa serviço. A palavra ministério significa serviço. Então, a pessoa que acha que a palavra ministério é uma coisa espiritual, não é. E a palavra artista foi maculada. Mas aí João Paulo II ele escreve a carta aos artistas. E falando da criação, Deus é o criador de tudo. Então, Deus cria tudo que é bom. Deus vê que é bom e cria. Então, Deus cria tudo aquilo que é bom e deixa para nós, para que nós possamos usufruir daquilo. Aí tem gente que fala, mas é trazer o mundo para a igreja. Não. Porque o mundo que eu não posso trazer para a igreja é um mundo que já está sob o poder do maligno. Agora, o mundo que Deus fez para mim, ele já está na igreja.
Igual aquela questão que eu vejo muito hoje, Gustavo. Existem ministérios que Deus edificou, mas existem empresas que Deus edificou. Trabalhos que Deus edificou, que Deus deu para a pessoa. E quando a gente parte da ideia de que tudo é graça, igual aquela história, falando vida da providência. Todo mundo vive a providência, porque todo mundo vive a dependência do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Então, assim, Gustavo, tem pessoas que são chamadas a trabalhar fora. E aí eu começo a dizer sobre São José Maria Escrivá, que é alguém que tem se aproximado muito da minha vida, que fala da santificação pelo trabalho. Então, assim, o trabalho que a pessoa às vezes faz fora da igreja também é santificador. Porque Jesus, ele santificou o trabalho. Então, às vezes, igual você trabalha numa empresa, você tem um trabalho secular. Então, esse trabalho que você tem secular, ele é um trabalho dado por Deus e que te santifica. E te dá dignidade, porque o trabalho dignifica o homem. E tem pessoas que são chamadas a viver, a trabalhar para a obra de forma direta. E tem pessoas que fazem os dois, trabalham para a obra e trabalham no trabalho secular. E todos esses trabalhos, eles são benditos. Não sendo ilícito, eles são benditos. Então, a gente tem que entender isso. Entendeu? Que tem pessoas que são chamadas a trabalhar fora, tem pessoas que são chamadas a trabalhar só dentro, mas todas essas pessoas estão trabalhando para construir também o reino de Deus. Se todo mundo trabalhasse só como missionário, só pregasse, fizesse as coisas, né, assim, diretamente da missão, como que a gente ia fazer o resto das coisas? Quem ia construir? Quem ia fazer um carro para a gente viajar? Quem que ia fazer esse microfone para eu poder estar no podcast? Quem que ia fazer? Quem que ia pilotar um avião para a gente viajar para um lado para o outro? Quem queria criar uma internet para a gente poder evangelizar do jeito que a gente evangeliza? Exatamente. E quem que ia ficar ligado o tempo todo, né, olha, agora tá rolando uma coisa assim, então vamos embora, vamos fazer também. Aí entra a questão também de João Paulo II, que é a nova evangelização. Isso aqui faz parte da nova evangelização. É um tipo de nova evangelização. E não é trazer, repito, o mundo que eu não posso trazer para a igreja é um mundo que está sob o poder do maligno. Eu lembro tanto que o povo batia na Cristoteca, eu também já bati, me perdoa, Senhor, me perdoa, Padre Henrique, me perdoa, Padre Tonelo. Tanto que eu já bati na Cristoteca, e esses dias para trás eu fui lá na Mais Pano. Mais uma vez, mais pano, hashtag. Hashtag mais pano. Arroba Mais pano. Roça pra cima. Tá na moda, tem um podcast de um povo aí muito legal, que toda vez fala, arrasta pra cima. E aí, nesse podcast, na questão da Mais Pano, eu conheci um rapaz que ele frequentava a Cristoteca. A experiência que ele teve em Deus foi a Cristoteca. Ele trabalha lá na Mais Pano. Então, assim, achei muito legal isso. Então, assim, e ninguém sabe a história. Parece que o Padre Henrique, o Padre Antônio, estava no exorcismo, o demônio falou, trabalha à noite. Ele falou, você trabalha à noite? Então é à noite que eu vou trabalhar. E a gente não sabe os frutos de conversão. Mas em tal lugar fizeram uma outra cristoteca. Aí entra outro problema, Gustavo. É a imitação daquilo que Deus dá para o outro. Eu não posso imitar o que Deus dá para o outro. Eu tenho que fazer o meu rolê. Né? Cada um tem o seu rolê. Então eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então a gente andou bastante na questão da unidade, né? Estamos falando já da criação. Mas é assim, entendeu? Eu acredito assim que Deus é o criador de tudo. Então Deus criou o podcast antes mesmo que a gente pensasse. E mandou para alguém. Alguém pegou e fez. Entendeu? Então, assim, alguém pegou e fez bem feito. E você está fazendo bem feito também agora, para a evangelização. Então é assim. Deus é o criador de tudo. Porque o diabo não tem nada, minha gente. Nem a chave da casa dele não tem. Nem a chave da casa do diabo ele tem. Então, que Jesus já tomou a chave da mão dele, né? Sim. Então, assim, nem a chave da casa dele ele tem. Então, o que acontece? Quem cria as coisas não é o diabo. O diabo não cria nada. O rock é do capeta? Não. Usam rock pro capeta. Mas o rock não é do capeta. E vou mais além. Música eletrônica do diabo? Não. Mas usam a música eletrônica pro diabo. E vou mais além. O sexo é do diabo? Não, mas os usam. Algumas outras coisas não são do diabo, mas se usa. Porque, na verdade, o demônio ele quer deturpar aquilo que Deus fez. Ele quer deturpar a criação de Deus para ferir a Deus. Qual que é a forma que Deus acha que o demônio acha de ferir a Deus? Porque Deus é inatingível. Deus, nem como o demônio ferir o diabo. Ou o demônio ferir a Deus. Porque Deus está acima, infinitas vezes mais acima do diabo. O diabo não é nada perto de Deus, né? Então, assim, como que ele fere a Deus? Ferindo o homem. Ferindo a criação de Deus. Ferindo a obra. A obra. E a obra de Deus tem um termo chamado poema, que significa obra-prima de Deus. O homem é isso. Deus fez o homem sendo sua obra-prima. É bênção. É bênção. É obra-prima de Deus. Então, como que o demônio fere a Deus? Ferindo o homem. Entendeu? Gente, isso é fantástico. Sabe onde você vai ver?